o que é maturidade emocional? Como saber que eu sou maduro? Bom, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de ser maduro emocionalmente, a gente entender primeiro como que funciona as nossas emoções, né? E a maturidade emocional não significa que você não vai sentir as emoções, né? Significa que você vai ter controle sobre elas, né? E principalmente ter domínio de saber em que momento eu reajo de uma forma, em que momento eu reajo de outra forma. Então eu tenho essa maturidade para conseguir ter o controle das minhas emoções, né? E saber até que ponto eu posso ser exposto a determinada situação, que eu tenho essa maturidade, eu tenho esse controle. Então, ser maduro emocionalmente não significa que você não vai sentir emoções. Você vai sentir, a diferença é que você consegue ter o controle, né? Aí que a gente escuta bastante falar sobre inteligência emocional. É quando eu consigo dominar, né, as minhas emoções. Oi, sogrinha! Marlene, um beijo. Tá aí, tá dando um oizinho. Mas acho que é dentro desse ponto principalmente, tá? Ser maduro é entender o quanto eu tenho o controle das minhas emoções, tá? Isso indiferente, né? Sendo pai, sendo filho, sendo esposo, sendo amigo, sendo marido, sendo pessoa, né? Ter o controle das minhas emoções. Legal, então isso é muito importante, porque vai contra o senso que a gente entende que a pessoa madura é a pessoa que não sente emoções, medos, né? A gente tem essa visão totalmente errada do que é ser maduro, certo? Então você disse que ser maduro quer dizer, eu sinto as emoções, só que elas não me controlam, né? Exatamente. Agora, qual é a importância da maturidade emocional na criação de filhos? Bom, é extremamente importante, né? Quando a gente fala da educação de filhos, primeiro momento eu preciso me entender como pessoa, né? Eu não consigo transmitir, eu não consigo ser pai, ser mãe, não tem um manual de instrução, né? E ser maduro emocionalmente é poder falar e poder expressar quem você é quanto às suas emoções. Então, o grande desafio, às vezes, de um pai, de uma mãe, que isso eu encontro muito na clínica e no consultório, quando eu atendo pacientes adolescentes, que a maioria do público que eu atendo são adolescentes, né? Crianças já tive muito isso, mas o adolescente, o jovem e até o adulto, quando a gente percebe que tem essa influência muito grande da falta de maturidade emocional, da falta do controle emocional dos pais, o quanto interfere nessa relação, é extremamente importante, né? Porque um pai que é maduro emocionalmente, eu vou dar o exemplo aqui daquele que tem a maturidade, né, em constante desenvolvimento, porque a todo momento, nós, quando seres humanos, a gente precisa ter essa educação emocional, por conta de que nós passamos por fases. Cada dia a gente tem é exposto a uma situação, é exposto a uma questão de situações, de problemas, de desenvolvimento, né? A criança, o adolescente, o adulto, eles vão passando por essas fases. E o pai e a mãe, ele vai transitando junto. Então, o maduro, ele consegue falar de emoções. Então, quando a criança, o adolescente, enfim, o jovem, o filho, né, vai procurar o pai ou a mãe e aí chora, um exemplo do menino, né? Quando o menino chora e aí o pai reprime, né? Homem não chora, homem não... Isso é uma imaturidade emocional de um pai, né? Por quê? Porque ele quer segurar as emoções desse filho, controlar as emoções, sem ter acesso, sem explicar o porquê ele está sentindo aquilo. Né? Falando de uma criança, falando dos pequenos, né, que não entende, eu preciso também educar emocionalmente. Não adianta eu falar que não pode e não explicar o porquê não pode. Se a gente for pensar agora quanto nós adultos, né, porque o principal foco quando eu falo de filhos, eu não falo dos filhos, eu falo dos pais. Né? Então, o quanto esse pai, como pessoa, né, tira o cargo de pai. Lembra que você é uma pessoa. O quanto você sente liberdade para falar de emoção. O quanto você sente liberdade, às vezes, de chorar na frente do seu filho, de sorrir na frente do seu filho, de expor que você tem problemas emocionais e que aquele dia você não está bem, e tudo bem não estar bem. Né?
a imaturidade emocional, ela traz no conceito da fantasia de que aquele super pai, aquela super mãe, né? Ela te tira da realidade, porque a realidade o pai e a mãe, eles são pessoas, certo? Eles são seres humanos, eles têm sentimentos, eles sentem raiva, sentem tristeza, sentem angústia, ficam felizes, né? Têm frustrações, passou por situações na vida, no dia a dia, que isso tudo bem. Na fantasia, naquele pai fantasioso que entende que ele é super potente, que ele é super maduro, ele sempre vai mostrar aquela aparência de que ele sempre está bem, ele está sempre feliz, que nenhuma dificuldade derruba, que nenhuma dificuldade vai abalar aquele pai, que ficar sem dinheiro, vamos lá, estamos sem dinheiro. E por dentro tá aquela, né? Ele não consegue falar um não para o filho, por exemplo, para comprar algo, porque ele não está bem, ele está financeiramente, mas ao mesmo tempo ele quer suprir uma emoção do filho. Então ele não quer frustrar aquele filho. Então o pai que não tem, o pai e a mãe que não tem essa maturidade emocional, ele transmite num comportamento totalmente uma frustração, uma emoção que ele tem. Então ele transmite para a educação do filho. Então hoje em dia a gente vê muito, né, a criança que tem tudo, a criança que compra tudo, e joga no videogame, joga na tecnologia, porque quer suprir isso tudo em outro mecanismo. Então, saio muito da realidade para ir para um mundo de fantasia, né? E aí é onde os pais se frustram, porque aí é onde acontece de eu quero ser um referencial para o meu filho, eu quero ser um exemplo para o meu filho, e às vezes eu acho que o exemplo suprindo com coisas materiais e não tendo uma conversa de fato, explicando talvez, falando sobre emoções, né? Interessante. Então, os pontos que você falou aí, dá pra gente aprofundar um pouco, fazer essas perguntas, né? Sim. Então, você falou, eu não olho o pai como pai, eu olho o pai como pessoa, né? Exatamente. E eu vejo que na visão, eu não sou pai, mas eu vejo na visão de pais que muitos pais esquecem disso, né? Eles perderam a identidade individual e passou a ter uma identidade com ele e o filho junto, né? Sempre ele é um pai e ele se esquece de que ele é como pessoa. Então, na sua visão, para você ser um bom pai, você antes tem que olhar para você sem ser pai, é isso? Exatamente. Quando você fala de o pai, ser mãe, se tornou algo a mais dentro do teu papel, né? Então, a gente vê muitas mães, por exemplo, que transmitem é uma dificuldade porque é muito o emocional. Transmite toda a sua emoção, todo o seu ser, parece que ela é o filho, né? E aí você vê que lá na frente os filhos crescem, os filhos casam, os filhos saem de casa, e aquela mãe, ela esquece dela como mulher. Como ela faz para se sentir bem, o que ela faz no individual para ela, quanto mulher, quanto pessoa, quanto... Então, acaba aqui gerando uma expectativa muito grande no papel somente do ser mãe ou ser pai, que acaba você esquecendo de trabalhar o teu lado quanto a pessoa, né? O teu sentimento, aquilo que você é. É difícil? Claro que é. Né? Porque quando fala de um sentimento para um filho, uma mãe, ela sempre cria a expectativa. Eu vejo muito isso quando, por exemplo, no consultório, quando o pai vem trazer o filho e eu começo a fazer a sessão com um adolescente, né, em específico, e ele começa a trazer coisas que para ele não entende por que ele teria que estar ali no consultório. Ele não entende por que ele, para ele tá tudo bem, ele tá bem. Por que você, qual que é o motivo de você estar aqui fazendo uma sessão ou fazendo uma conversa? Para ele é porque meu pai pediu. E quando você vai conversando com o filho, você vai entendendo que é toda uma questão que o pai, muitas vezes, ou a mãe, quer buscar uma ajuda para eles, quanto casal, quanto o homem e a mulher, e acaba transmitindo para a criança. Então, o meu filho é hiperativo, o meu filho ele tem falta de concentração, o meu filho é muito agitado, o meu filho está muito depressivo. Eu já peguei casos de falar assim, meu filho está muito no computador, está demais, eu estou preocupado, então por isso que eu trouxe ele para o consultório. E aí você conversa com a criança, não tem uma rotina com os pais,
né? Porque esses pais estão sempre querendo suprir algo que emocionalmente não consegue conversar com as crianças, né? Não consegue impor uma autoridade, porque quer suprir algo, né, nessa relação. Então, o pai e a mãe, sempre quando eu trabalho, e sempre quando eu falo, até nas palestras, né, quando eu faço as palestras que falo de inteligência emocional para a família, os pais sempre vão querendo falar dos filhos, né? E eu sempre falo assim, a gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar de vocês. Como que vocês estão, né? Como que tá, além de pai, né? Um exemplo, né? O João, né? Tá, João, você é pai, ok. Vamos falar do João. Como que tá o João, né? Como que tá a Maria? Como que vocês estão na relação com vocês mesmos, para que vocês possam transmitir e educar os seus filhos. Porque educar o filho emocionalmente não significa que ele não vai passar por frustração. Toda pessoa precisa passar por frustração. A gente precisa passar pelo processo do não, né? E quantas vezes a gente não escuta no dia a dia falar assim, se eu não passar o não em casa, a vida vai me ensinar, né? Se os pais não me ensinam, a vida vai ensinar. E realmente é isso. Se eu não me frustrar em casa, se eu não tiver um não em casa, que não vai dar para comprar aquele videogame, não vai dar para comprar, não vai dar para me pagar a tua faculdade, não vai dar para me fazer algo para você, não. E tudo bem o pai não conseguir fazer isso, né? E tudo bem essa relação. Mas o querer proteger, que aí vem a super proteção, né? Nessa relação. Querer super proteger emocionalmente para que ele não se frustre, para que ele não tenha falta de nada, né? Que se sinta seguro dentro de casa. E às vezes isso no excesso acaba prejudicando, principalmente na formação, né? Legal. E aí a pergunta que é o tema da live, né? Alguns pais estão aí, pais e mães, podem mandar mensagem, perguntas aí no balãozinho. Tem um balãozinho com interrogação aí no canto. No meu tá direito inferior, né? Não sei como que tá no seu aí. Então, façam perguntas aí que no final da live a gente vai responder. Agora, beleza, já entendi que eu preciso ser maduro emocionalmente para poder tratar meus filhos. Agora, como eu sei o meu nível de maturidade? Como sei se sou maduro ou não? E aí? Certo. A grande pergunta é: você se importa em sentir, chorar e expor que você não está bem para o seu filho? Né? Acho que essa é a grande pergunta para os pais. Expor que você tem falhas, expor que você tem erros, expor que, de fato, você é um ser humano, né? E que precisa, em alguns momentos, de ser amparado pelos filhos, e tudo bem, né? O grande desafio, muitas vezes, é de você sentir que o filho também pode dar um suporte para o pai, o filho também pode trazer isso. A gente não está falando de papéis numa família, né? O papel de quem cumpre o papel de pai, o papel de quem cumpre o papel de mãe, a gente não está falando de responsabilidades. A gente está falando de uma relação interpessoal dentro do grupo familiar, né? Dentro do desafio que é você ter uma família. Eu sei que eu sei que sou madura emocionalmente dentro da minha família quando eu sinto que a maior segurança que uma pessoa pode ter no lar é saber que quando ela não está bem, ela pode não estar bem dentro do lar. Saber que quando ela está feliz, ela pode estar feliz dentro do lar. Saber que quando ela sente raiva, ela pode sentir raiva dentro do lar. Né? Na relação pai, mãe e filhos. Isso é uma maturidade emocional. Não significa que em casa eu tenho que ser um super pai, né? Ser uma super mãe, ser um super filho. Não, isso não. Isso aí é a família margarina, tá, gente? Isso aí a gente só vê no comercial e ainda é 10 segundos e realmente é 10 segundos que dura, né? Porque a nossa realidade, o nosso dia a dia, tudo bem, nesse momento de pandemia, principalmente, em que as famílias tiveram que ter esse encontro e lidar com a situação familiar e falar assim, poxa, peraí, eu tenho que passar tempo com meu filho. Quantos pais conheceram os filhos agora na pandemia? Né? O desespero, meu Deus, não vai ter aula. E agora? O que eu vou fazer?
né? A escola era o meu refúgio. O que eu vou fazer com os filhos? Com o adolescente, com a criança, com o jovem, com o filho adulto que está dentro de casa ainda? Que tudo bem se ele está dentro de casa, tudo bem se ele mora com os pais. Então, assim, é tantas as vezes o pensamento de senso comum, que é o que eu falo muito na mentoria, né? O quanto eu crio pensamentos e assim, hipóteses que se a gente for argumentar e questionar o porquê, não faz sentido, né? Quem que foi que determinou em algum momento que eu, como mãe, não posso chorar na frente do meu filho? Né? O que alimenta isso? Que eu sou uma mulher maravilha, né? Que eu sou Nossa, minha mãe nunca chorou na minha frente. O meu pai, jamais. Meu pai chorar na minha frente e falar que ele tá com problema? Não, imagina. Né? Falar que a gente está com dificuldade financeira ou falar que a gente está com alguma dificuldade, né? Quem sou eu para falar? Imagina, minha família. Então, gera essa expectativa de serem super perfeitos. E o grande ênfase, o grande destaque para você mostrar e para você saber que você está lidando de forma madura na relação com seus filhos ou na relação filhos com os pais, é entender que você pode ser você na presença do seu filho. Que você pode ser você na presença do seu pai. Por isso que eu falo muito. Pais comuns e pessoas extraordinárias. Você tem que entender o teu papel quanto a pessoa. Então, assim, no momento que, né, futuramente, quem sabe, né, amor, me tornar mãe, eu não posso, eu preciso me policiar para que eu pense na Maiara, quanto eu, mulher, e isso no papel da relação, é muito tranquilo se nessa relação ser compartilhado entre família. Então, por exemplo, né, a esposa pedir ajuda para o marido e ajuda para o filho. Gente, se eu não conseguir pensar em mim, se eu não conseguir ter esse controle nas minhas relações e ver que eu estou fazendo muito por vocês, por favor, me ajudem. Né? Me cobrem, né? O pai e o filho que estiver aqui assistindo a live, se sua mãe estiver fazendo demais por você e ela não estiver fazendo por ela, e você vê que ela não está fazendo por ela, ajude. Faça o teu papel de filho e de pai e ajude essa mãe, né? Mãe, sai, vai ter um momento para você, vai cuidar de você, vai ter o teu momento. Você tá bem? Você não tá bem? Ajude. Isso é uma relação familiar. Né? Se um pai não está bem, a mãe e o filho ter essa interação, conversar e falar. Então, a imaturidade, os grandes conflitos familiares que nós temos é pela falta de comunicação na família. Então, para essa maturidade emocional chegar, é para que essa comunicação seja clara. Né? Quantas pessoas, muitas vezes, quantos pais, quantos filhos... Eu já peguei situações dentro do consultório da mãe chegar e falar assim, olha, minha filha estava se cortando, porque estava tendo pensamento suicida. E a frustração, o choque dessa mãe de ouvir, de ver essa situação dessa pessoa, né, dessa criança, desse adolescente, é muito grande. E aí é onde choque e fala, peraí, o que está acontecendo na minha casa? Eu não estou conseguindo ter esse domínio, eu não estou conseguindo ter esse diálogo dentro de casa para conseguir gerar essa maturidade. Peraí. Né? O que eu estou fazendo a mais? Né? Eu estou tentando suprir a mais nas minhas funções de comida, funções básicas, né? Comida, casa, uma coberta, um aconchego, ok. Mas às vezes não é isso que supre, né? Os papéis. Então, a família, né? Eu me apaixono em falar de família, né? E acho que isso fica muito claro quando eu começo a falar. E quando as pessoas começam a procurar, e principalmente nas palestras, eu amo falar porque a família, ela é o canal, assim, onde inicia tudo. É onde inicia o teu sucesso, é onde inicia a tua carreira, é onde inicia você como pessoa, é onde te traz a base. E se nessa base você não tem segurança, se nessa base não está estruturado, é muito difícil você depois ir para a vida, como as pessoas falam, né? No senso comum, ir para a vida. Perfeito, perfeito. Você falou um termo aí que eu acho que deve ser o seu slogan, não sei, que é pais comuns, pessoas extraordinárias, né? E eu vejo que um ponto que pode ser, muitas pessoas, eu acho que é uma quebra de paradigma até, porque ninguém quer ser um pai comum, né? Uhum. O que você fala sobre isso? Sobre o que quer dizer esse pai comum? Ser comum, ser um pai comum, isso é uma frase que eu tenho muito forte, principalmente na mentoria. Ser comum é ser você, que é o que eu falei.
Se você está triste, seja você triste. Se você está feliz, seja você feliz. Né? Se você está com raiva, seja você também com raiva. Né? O ponto é, eu não posso ter os extremos dessas emoções, que é quando eu falo de inteligência emocional, eu falo muito disso. Eu posso me permitir sentir todas as emoções, mas todas elas em excesso, eu perco o controle das minhas emoções. Porque se eu tenho uma alegria em excesso, eu não vivo os meus momentos de tristeza. E aí a expectativa e a frustração é muito grande. Né? Se eu vivo sempre triste, em excesso, isso me traz uma depressão. Né? A raiva em excesso pode me causar ira. E isso é uma preocupação tanto no convívio social quanto no convívio individual, você quanto pessoa. Então, se permita sentir todas elas e se permita ser transparente em todas elas. Então, ser um pai comum, ser uma mãe comum, é você se permitir ser você. Né? Se permitir de que realmente, de fato, eu não estou bem, ok? Tudo bem não estar bem. Né? Não consigo fazer isso para o meu filho hoje, tudo bem não conseguir fazer isso para o teu filho. É entender, filho, na vida a gente também não consegue algumas coisas, a gente também se frustra, né? A gente também tem que reinventar, né? Não é porque cria uma expectativa para quem você está transmitindo isso de que na vida tudo é só alegria. Então imagina essa pessoa sendo educada, sendo exposta a essas emoções que na vida é tudo só alegria. E aí, de repente, num momento, ela escuta um não num vestibular que ela não passou. Ela escuta um não num emprego, né, numa carreira, ou uma demissão, ou qualquer situação que possa acontecer que ela se depare com um não pela primeira vez. E quando em casa ela poderia ter sido exposta a esse não antes e saber lidar com isso tudo. Né, e chegar e ser transparente. Então, ser um pai comum, ser uma mãe comum é você poder ser você, poder ser o seu natural, poder ser a sua essência. Não é porque eu me tornei pai, eu me tornei mãe, ou né, eu vou mudar quem eu sou. Não é isso. Né? As pessoas às vezes ficam muito no conflito de Mayara, não tem um manual, não vem um manual. Realmente não vem um manual. A vida não vem um manual. Né? Você nasce sem manual nenhum, você cria a tua história, você cria o teu propósito, você cria aquilo que você tem como a liberdade de que você vai entendendo, você vai construindo isso, a tua personalidade, o teu caráter, né? E muito mais assim, quando você, para os jovens, né, que saem da casa do pai e da mãe, muitas vezes quando sai, percebe que algumas coisas não concordava com o pai e com a mãe, né? Que você vai formando as suas crenças, vai formando o teu caráter, vai formando as tuas vontades, então isso vai mudando, isso vai construindo. Então, ser maduro, ser um pai comum é isso, é você ser natural, ser você, né? Porque, sendo você, você é uma pessoa extraordinária. E quando você é uma pessoa extraordinária, consequentemente, você vai ser um pai exemplar, um pai referencial. Por quê? Bom, no momento que meu pai estava triste, realmente eu sei que eu posso ficar triste, porque meu pai também fica triste. Então, sabe aquele encanto do super-herói? Né, que acaba criando, né? E aí, às vezes, o pai erra dentro de casa, tem uma falha, e o filho já fica naquela imagem de, nossa, meu pai fazendo isso? Meu Deus, meu pai, desse jeito. Então, parece que é algo estranho, sabe? Um ser, assim, de outro mundo fazendo parte da família, né? Então, é ser natural. Nossa, falou um ponto importantíssimo aí, que foi eu posso chorar porque meu pai chora, né? E eu vejo que isso daí mostra como nós criamos, eu falando como filho, né? Criamos muita parte do nosso comportamento é daquilo que vemos e não daquilo que os pais falam, né? Então, por exemplo, um filho que nunca vê o pai chorar, provavelmente vai sentir dificuldade de chorar perante as pessoas, né? Porque ele acha que isso não pode, já que ele não vê um pai chorando, não vê uma mãe chorando, vê uma mãe sempre forte e firme, então eu tenho que ser sempre forte e firme. Só que eu acabo sendo irredutível. Então, no momento de... E um ponto que eu tenho que perguntar dentro disso. Dentro disso, o que eu entendi é que uma das coisas da maturidade emocional é não ter medo de mostrar vulnerabilidade. Seria isso? Um Exatamente. dos pontos? Exatamente. O ponto principal é você não ter medo de... Isso, não falando só de pais e mães. Qualquer pessoa, né? As pessoas têm medo de serem julgadas pela sua vulnerabilidade, às vezes emocional, né? De ser reprimida, de ser excluída, de ser
não aceita. Então, é frescura, né? Hoje está muito melhor, tá? Do tempo quando eu comecei a faculdade de formação, eu lembro que, nossa, até meus pais falam, e isso eu falo muito tranquila, não tive nenhuma frustração com relação a isso, mas minha mãe queria muito que eu fizesse administração. E assim, eu péssima com números, né? E eu sempre quis fazer psicologia. E aí eu lembro que os comentários das pessoas, quando eu falei que queria fazer essa formação, era assim, nossa, você vai lidar com louco. Então, assim, naquele momento, é como se fosse assim, todo mundo fica bem emocionalmente, né? E só aqueles que já estão num ápice patológico que Que busca, a terapia. né, que busca uma terapia ou que busca uma ajuda de qualquer profissional que seja, de se expor emocionalmente. Então, assim, imagina que eu vou me expor emocionalmente para pedir ajuda, né? Porque eu tô triste ou porque eu tô com algum problema. Então, essa questão de se expor e falar não estou bem e ok não está bem. Hoje eu hoje eu estou mega feliz e também ok eu ficar feliz, né? Também ok eu sentir tudo isso, né? Acho que a Roseli fez uma pergunta aqui que é importante também a gente falar. Eu faço para você essa Você pergunta. faz. Ela está aqui, né? Sobre frustrar os filhos, teria uma idade determinada para começar estes processos? Uma idade certa uma idade certa que nós temos, que eles temos que ter o entendimento que tem limites, que eles têm que ter o entendimento que tem limite. Tem uma idade certa para começar a frustrar os filhos nesses pontos? Desde o começo, tá? O bebê, ele precisa ser frustrado e às vezes e até em alguns momentos. Se for ver, até na amamentação, o contato que ele tem com a mãe na amamentação, o contato que ele tem de colo, né? Ou, às vezes o momento do bebê, a frustração da mãe é ouvir a criança chorar, né? E aí e acaba pegando e acaba condicionando isso. Então, não tem uma idade certa de frustrar, né? Claro que cada frustração, cada não que você coloca faz parte da fase da criança. Então, desde quando é bebê, você já consegue ir colocando aos poucos uma rotina. A rotina também é uma forma de frustração, né? Então, dentro da rotina ali da tua amamentação, das acordadas, do processo de cuidado do bebê, da adaptação dele na casa, no lar, no ambiente, isso, aos poucos, você já consegue ir implantando aí alguns pontos de frustração, tá? Às vezes as pessoas acham que frustrar é algo ruim, é algo assim, você tem que ser rude na hora de você... Não é. Às vezes é condicionar, né? É o condicionamento. É você condicionar ao processo de entender o não, entender que naquele momento não. Então, olha, a criança, né? Por exemplo, uma criança pequena aí de 5 anos, 4 anos, ele já começa a saber pedir as coisas, né? E aí, se você começa a intensificar e fazer tudo o que ele pede, suprindo sempre aquilo, e não trazer o não, e não ensinando o não, né? Nesse momento você também já pode ir inserindo o não, né? Então, quero fazer isso, não, né? Ou brincou, né? Tá lá os brinquedos, guarda os brinquedos, tá? Talvez ele não vai querer, mas vai se frustrar porque ele tem que guardar. Não é tudo que ele quer, que é prazeroso, que ele vai precisar fazer. Tem coisas que a gente não gosta que a gente também tem que fazer. Então, aos poucos, você vai inserindo isso na rotina da criança, tá? Não tem uma idade certa. Isso faz parte da rotina. Até bebê, a gente consegue fazer essa educação, essa maturidade aos poucos, né? Como eu falei, cada rotina, dependendo da rotina, dependendo do processo, você vai inserindo isso aos poucos. Show. Enquanto eu vou fazer aqui, vou pedir para a Mayara fazer um resumo, uma recapitulação dos pontinhos, ponto 1, 2 e 3. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas aí, se tiver pergunta, tá? Então, nós falamos, lógico, diversas perguntas, mas o foco foi o que é maturidade emocional, por que é importante os pais terem maturidade emocional e como saber se sou maduro. Dá uma resumida nesses pontos. Primeiro, o que é maturidade emocional, por que é importante e como saber para a gente ir para o final da live. Primeiro ponto, o que é maturidade emocional? Maturidade é quando você tem controle, quando você conhece, tem controle e domínio sobre as suas emoções, né? Então, eu preciso conhecer o que eu sinto para que eu possa controlar. Se eu não conheço, eu não controlo. Então, eu preciso conhecer. Então,
Em determinada situação eu reajo dessa forma. Então eu já sei que eu reajo assim. Então eu preciso ter todo um cuidado com a minha emoção quando eu sou exposto a determinado assunto, a determinado problema, tá? Isso é a maturidade. Como que eu construo essa relação de maturidade? Sendo um pai ou uma mãe, né, na relação filho comum. Pessoas que falam, pessoas que expõem aquilo que são, de fato, que têm essa maturidade emocional para ser quem são, né? E como que eu sei se estou caminhando nesse processo de maturidade emocional, na relação familiar, na relação com os meus filhos, quando eu consigo ser eu dentro do meu lar. Quando eu consigo ser eu como mãe dentro da minha casa, quando eu consigo ser eu como pai, eu como filho dentro dessa relação. E aí eu acabo sendo o meu refúgio. A minha casa é o meu refúgio porque eu consigo ser eu, né, em todos os momentos. Então, esses são os pontos principais. Show, perfeito, pessoal. Agora, a partir dessa semana, hoje foi a primeira live para despertar esse ponto. Qual é o principal ponto que você vai trabalhar aqui no Instagram? Qual é o principal ponto para você deixar aí para o pessoal, para eles entenderem para onde vai se seguir agora? O principal ponto tem várias perguntas aqui, viu, amor? Para a gente poder responder aqui também. O principal ponto é focar em vocês quanto pessoas, tá? O principal objetivo nesses materiais, nessas lives, nesses materiais que eu vou expor para vocês é para resgatar vocês quanto pessoas, né? A função de pai, a função de mãe, a função de filho, ela traz, às vezes, consigo um peso de uma cobrança, de uma culpa, de uma necessidade de ser super pai, de uma necessidade de ser super mãe, de uma necessidade de ser o super, né? E nesse momento, não conseguir expor aquilo que você, de fato, precisa expor, que é a sua vulnerabilidade, é mostrar que você é uma pessoa, que você tem sentimentos, que você não está bem, que você também tem emoções e que você também precisa de um cuidado, de um olhar dentro da família. Show, perfeito. Eu vi lá na bio do seu Instagram, antes de responder as perguntas aí, na bio do seu Instagram tá assim, eu te ajudo a ser um referencial para os seus filhos através da maturidade emocional. Então você vê que um pai maduro emocionalmente, automaticamente ele se torna uma referência, seria isso? Sim, sim. Ele se torna uma referência porque a criança, o filho, né? Não só a criança, né? É o filho. Ele tem o pai e a mãe, já é uma referência de pessoas, né? São os primeiros contatos que ele tem enquanto pessoas no mundo, que é o papel de adulto, né? Aquela visão de futuro. E nisso criar essa relação, criar esse olhar de que eles podem, então também faz sentido eu sentir isso, né? Então acaba sendo sim essa referência, né? E entender muitas vezes o que o pai e a mãe quer transmitir como referência, porque cada um tem a sua visão de ser pai e ser mãe, né? Então, cada um tem uma visão de que eu quero ser para o meu filho, né? Eu fiz algumas perguntas até para algumas mães, né? Liguei essa semana, perguntei o que você quer ser? Qual é a palavra que define você como mãe, que você quer que o seu filho te veja ou que a sua filha te veja? E muitas me falaram, né? Que tenha orgulho, que me veja como um referencial, que me veja como protetora, né? Os pais, né? Que me veja como uma pessoa segura, a segurança. Então, são referências, mas eu só consigo transmitir uma segurança quando eu tenho segurança, né? Eu só consigo transmitir o orgulho quando eu sinto orgulho de mim, quando eu tenho orgulho de mim. Então, quando eu tenho orgulho de quem eu sou. Se eu tenho orgulho de mim, consequentemente, as pessoas que estão à minha volta vão ter orgulho. Então, se eu me sinto segura comigo, eu vou transmitir segurança para o meu filho. É a mesma coisa se você está numa situação de emergência. Você está num banco, imagina que você está num banco e acontece um assalto. A reação, se você sente que tem um policial lá que demonstra segurança, que vai resolver o negócio, você vai falar assim, bom, pelo menos tem alguém aqui que... Agora, se você percebe que aquele que é responsável pela tua segurança ali, naquela situação, não está seguro, primeira coisa que você vai falar, vai dar bode aqui, vai azedar, já era. Se o policial, que é a pessoa que tem que me demonstrar segurança, não está demonstrando, esquece.
né? Não vou ter segurança aqui nenhuma. Então, imagine você como um papel, né, dentro dessa casa, que esse filho tem a visão desse pai, a visão dessa mãe. Qual é a imagem que você transmite de fato da tua pessoa? Então, eu tenho orgulho de mim. Então, claro que seu filho vai ter orgulho de você. É claro que seu filho vai ter orgulho de você. Então, eu tenho total segurança em mim, no que eu faço, naquilo que eu tenho visão de propósito. É claro que o teu filho vai ter uma visão e um orgulho de você. É claro que ele vai te olhar como o super pai. Gente, meu pai, ele é o cara. Minha mãe, ela é a mulher. Né? Por quê? Porque você transmite isso. Se eu tento, se é uma coisa forçada, eu tento mostrar que eu estou sempre bem, eu tento mostrar que não, sim, eu sou orgulho. Será que eu sou um referencial? Será? Se você está na dúvida, é porque você está em conflito. E aí você precisa trabalhar aquela pessoa extraordinária que eu falei, né? Volta lá para a pessoa extraordinária, porque isso, consequentemente, você vai ser o pai ou a mãe referencial aí que você quer para o seu filho. Legal. Enquanto eu vi as perguntas aqui, enquanto eu vou fazer essas perguntas para a Mayara, eu queria que o pai e mãe que estiver aí, mande em uma palavra aí como que você gostaria que o seu filho te enxergasse ou te enxerga. Não, como que você gostaria que seu filho te enxergasse em uma palavra, pessoal. Em uma palavra. Manda aí enquanto eu faço as perguntas. Tem bastante pergunta, então vou fazendo aqui e vou te mandando as perguntas e você vai no direto ao ponto. Tá. Como corrigir sem bloquear? Primeiro, entender o que você está corrigindo e a forma como está corrigindo, tá? Eu só corrijo bloqueando quando eu reprimo algo, tá? Então, por exemplo, eu não quero que meu filho chore. Então, eu falo para ele que chorar é ruim. Chorar não é bom. Eu já bloqueio ele do choro. Então, ele, na vida dele, ele vai entender que chorar não pode. Chorar é ruim, né? Então, como eu ensino sem bloquear, eu ensino explicando. O porquê que nesse momento, o porquê que isso não pode, o porquê que isso não faz sentido. Então, não é simplesmente só falar que não pode, ou só falar não é certo, ou só falar e lançar. Não pode. Não põe o dedo na tomada. Por que não põe o dedo na tomada? Né? É um exemplo simples, mas eu só ensino não bloqueando quando eu explico o porquê, tá? E quando eu não reprimo. Porque muitas vezes a figura paterna e a figura materna quer reprimir, então quer colocar medo na correção. Então, corrige ameaçando, corrige na ameaça. E na ameaça, nenhum ser humano funciona. Então, assim, se eu perguntar aqui para todos os pais e todas as mães que estão assistindo, quem aqui funciona se eu falar para vocês algo ameaçando vocês, né? Então, na ameaça, fazer com que vocês funcionem. Não funciona. Então, também na educação de filhos também é da mesma forma. Eu não educo ameaçando, tá? Ameaça bloqueia. Tá? A Ingrid colocando aqui, foi ensinado assim na ameaça. Então, a ameaça, ela bloqueia. A ameaça reprime. A ameaça, ela reprime. Agora, comunicação, abertura e explicação te dá um leque muito diferente. Show. Perfeito. Outra. Como e quando se resgatar como mulher pós-maternidade? Primeiro, não se perca, tá? Não se perde. Não se perde porque você tem o seu papel, você não deixa de ser mulher. Então, como se resgatar? Em que momento que você perdeu essa essência? Em que momento você deixou de ser mulher? Em que momento você parou de pensar em si? Né? Em que momento você fala para os seus filhos que você precisa ter o seu momento como mãe, o seu momento como mulher, o seu momento com o pai? Né? Em que momento na rotina? Acho que principalmente nesse primeiro momento que às vezes é muito difícil, é muito desafiador, é criar uma rotina. Olha, toda quarta-feira à noite é o dia da mamãe mulher. Então, quarta-feira à noite, esses filhos, eles já vão entender que a mãe precisa, nem que seja imposta uma rotina nesse primeiro momento, para que se vire depois um hábito, para que se torne um hábito de que, a mamãe agora ela foi fazer a unha sem os filhos. Né? A mãe foi cuidar do cabelo sem os filhos. Então, resgatar essa mulher em que rotinas que você faz, que você pode administrar que os filhos não estejam juntos.
para que você comece a acostumar a ter esses momentos sozinho, esses momentos olhando para si, esses momentos tendo o seu cuidado, né? Você e você, tá? Então, aos poucos, vai colocando uma rotina. Ah, preciso caminhar, nem que seja 40 minutos, sozinha, só eu, o meu momento. Vai esses 40 minutos, explica para os filhos e principalmente pede ajuda para o marido, né? Aquelas que têm o marido junto, aquelas que têm o parceiro, né? Ou a parceira, enfim, junto, explica e fala, olha, eu preciso, porque isso está me fazendo mal. Como pessoa extraordinária. Eu vou sempre falar isso. Eu, como pessoa extraordinária, estou me fazendo mal. Como mãe, eu até que estou indo. Mas a pessoa extraordinária tá dificultando, tá sendo ruim. Show. Posso ser amigo do meu filho? Até que ponto? Claro. Isso sempre, né? Você pode e você deve ser amiga do seu filho, né? E da sua filha. Você tem que ter essa relação de amizade mesmo, de transparência. Não significa que ser amigo do filho você vai perder a autoridade de pai e a autoridade de mãe. Que muitas vezes a preocupação, né, do pai e da mãe é se tornar amigo e perder a autoridade. Né? E não ser visto mais como o pai, como a mãe que impõe limites. Mas o ser amigo na relação pai e filho, eu entendo na minha visão que é quando você cria essa liberdade de falar de sentimentos, automaticamente você se torna amigo do teu filho. Porque ele vai saber que quando ele está triste, ele pode falar com o pai e com a mãe. Que quando ele está angustiado, ele pode falar com o pai e a mãe. Que ele tem essa liberdade. E que se ele falar ali, tudo bem ele falar ali. Né? São pessoas que realmente vai acolher, pessoas que realmente vai fazer sentido para ele, do que em algum momento ele não falar em casa, falar lá fora, e lá fora a notícia espalhar, porque a pessoa que ele falou não é uma pessoa de confiança, não vai ter maturidade para lidar com aquilo que ele expôs para a pessoa, né? E se frustrar lá fora. Né? E aí sim, tem um bloqueio numa amizade, numa relação social, numa relação com outras pessoas. Então, porque ele não encontrou essa segurança dentro. Então, ser amigo do filho, eu entendo e fica como uma sugestão. Quando você parte do momento de que pode ser falado de tudo, né, de que tem essa abertura, sem essa ameaça, sem bloquear, sem trazer essa angústia para o filho, você acaba conseguindo criar esse vínculo de amizade entre pai, filho e mãe, né? Sem perder a autoridade, sem perder o teu papel. Perfeito. Não gosto da correção em bater. Dicas para corrigir sem bater? Palavras ensinam muito, tá? Se você não gosta de bater, explique e corrija com as palavras, né? Então, você é uma pessoa presente, né? A sua correção, ela é presente para os filhos, né? Você está, de fato, ali corrigindo, né? De fato, na presença. Você estando presente e as palavras, ela ensina. As palavras, ela ensinam, às vezes, muito mais do que um gesto. Aquilo que você traz para o filho, a correção, a forma como você se põe e o exemplo, né, a referência que você tem, às vezes fala muito mais do que um gesto, né, uma agressão. Porque aí ele vai entender que se não falou e bateu, é uma agressão. Né? Então, não é uma correção, é uma agressão. Se é uma batida sem explicação, não é correção, é agressão. Né? Agora, se eu dou uma palmada no meu filho e eu explico para ele por que eu estou dando essa palmada, né, por conta de situação tal, que você fez, isso, aí é uma correção. Se eu simplesmente bato e falo não pode, é uma agressão. Né? É uma agressão que eu digo física e emocional, porque primeiro ele não vai ter explicação, segundo que ele não vai entender, e outro que ele vai falar, nossa, meu pai só me bate, minha mãe só me bate, e eu nem sei o porquê, não sei nem o que aconteceu. Né, na cabeça do filho. Perfeito. Nos dias de hoje, com tanta informação exposta, como regrar a internet? Primeiro, qual é a idade do filho, né? E em que momento ele tem essa liberdade de acesso a essas informações, né? Em que momento se perdeu essa liberdade de controle de acesso a informações? Hoje, as crianças, né, aí que têm acesso à informação muito cedo, você precisa colocar um controle, né? Tempo, bloqueios de acessos. Então, com essas
esse monte de informação que tem na internet, você precisa ser o primeiro a saber o que teu filho está acessando. Primeiro a blindar do que ele está vendo, o que ele está alimentando a mente dele, o que ele está assistindo, que desenho que ele está assistindo, no caso da criança, né? O que esse desenho está transmitindo? Porque às vezes a criança começa a ter outros comportamentos que é com base em desenhos que está assistindo, com relação que eles estão tendo. E aí a mãe e o pai não acompanham, não põe um limite, não põe limites de acesso, né? Horário para poder acessar, horário para poder fazer, e acaba aqui interferindo isso. E aí acaba se excedendo aí o papel de pai. Você não está fazendo um papel de pai, você está dando a liberdade para suprir o quê? Aí a minha pergunta é, o porquê que essa criança está muito, ou porquê que esse filho está muito na internet? Qual é a outra parte do tempo que ele poderia estar ocupando com outras coisas que ele está 100% na internet? Tá? O primeiro ponto é isso. Por que ele está muito na internet? Né? Avaliar o que é que está e citar o que ele está vendo. E isso você tem total autoridade, quanto pai e mãe, de saber o que seus filhos estão acessando, principalmente até uma certa idade. Né? Aí quando você já tem uma maturidade quando o filho já tem uma idade mais avançada, que ele responde pelos seus atos, que ele responde por aquilo que ele toma como decisão, aí é onde parte do senso, né? Do bom senso. Olha, até aqui eu te ensinei, daqui para frente você, quanto filho, quanto pessoa extraordinária que você vai se tornar para um futuro pai comum, né? Porque pode ser que esse filho ou essa filha vai se tornar futuros pais, né? E aí eu costumo falar que quando ele é pai, ele vai entender como ele era filho, né? E quando ele for vô, ele vai entender como ele era como pai. Então, a vida vai ensinando aos poucos, mas acho que é importante ter esse cuidado. Show. Sou super protetora e talvez isso atrapalhe a relacionar com meu filho? Total. Talvez não. Certeza. Se é super protetora, certeza que isso atrapalha sim, tá? Quanto mais proteção você quer colocar, às vezes você... imagine que assim, a super proteção é você colocar o filho dentro de uma caixa blindada. E aí, no momento que ele precisar se deparar fora, ele vai ficar perdido. Tá? Você coloca... O passarinho tá na gaiola, né? E aí, essa mãe é a gaiola, tá? E de repente, esse passarinho, ele vai em casa, ele tem que sair da gaiola, ele tem que ir pro casamento. Pronto. Se a mamãe é super protetora, no casamento ele vai dar trabalho, porque ele vai ficar perdido. Aquele lugar e aquele ambiente é outro, né? A superproteção faz mal. Então, cuidado com a superproteção. Veja se a superproteção meu filho não faz nada e eu faço tudo por ele. Meu filho não pode sentir nada porque eu já quero suprir. Então, meu filho fica triste, eu dou alguma coisinha para ele ficar feliz. Mas por que você dá alguma coisinha? Às vezes ele precisa se sentir triste. Às vezes ele precisa se sentir com raiva. Às vezes ele precisa se sentir frustrado. Ele precisa ter um não. Precisa ter acesso ao não. E tudo bem ele ter acesso ao não. Né? Se ele quer chorar, chora junto. Pega ele e chora junto. Né? E aí até ele entender o porquê que ele está tendo aquilo e o que faz sentido naquilo. Show. E a última pergunta que tem aqui escutei falar que celular só depois de certa idade. O que você aconselha? Olha, eu não aconselho, tá? Eu te devolvo a pergunta, né? O meu papel não é aconselhar, o meu papel é refletir em você, na tua relação. Em que momento faz sentido, né, o teu filho ter um celular, tá? E se ele tem esse celular, tem acesso a quê? Aí a gente volta para aquela questão da internet, né? Dos acessos a informações. Tem acesso a quê? O que ele pode fazer? Hoje tem muitos aplicativos que você consegue controlar total o que a criança tem acesso ao celular. Então você consegue até controlar o que ele está acessando e por quanto tempo ele vai acessar. O pai mesmo consegue controlar isso. Então, se você quer colocar um celular na mão de uma criança de 5 anos, avalia. Se você quer colocar o celular na mão de uma criança de 7 anos, avalia. Numa pessoa de 12 anos, avalia. Né? 15 anos, avalia. Né? O que faz sentido? E o que é pela segurança, porque eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso saber onde está. Então, o que faz sentido e como eu consigo adaptar para também educar no uso também de celular. Porque não é só a criança que precisa ser educada ao uso do celular, o adulto também.
né? E aí eu pergunto, e o pai e a mãe, como que é com o uso do celular? Em que idade que seria bom ter dado o celular na mão do pai e da mãe, né? Nessa relação de pai e filhos, né? Que às vezes acaba que suprindo muito, né, o uso do celular e acaba sendo ausente na presença do filho. E aí, o porquê o celular na mão do filho, tá? Então, por isso que eu não aconselho, eu devolvo a pergunta. O porquê o celular na mão dessa criança? Porque você tem o seu e você acessa demais o teu. E aí esse celular seria muito bom para essa criança acessar o dele também e ter uma folga, né? Ou o celular, ele é para comunicação e interação e o cuidado e a segurança com essa criança, né? Ou qual é o sentido do celular na mão da criança? E aí você avalia qual é a idade que faz sentido para o teu filho, né? Você que vai determinar quanto pai e quanto mãe, tá? Pergunte os porquês. Tudo pergunte o porquê. Paz, olha lá, paz. Faz. Show.